Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre os quadrinhos e mangás lidos durante o mês de março de 2019 e na sequência a gente faz aquele sorteiozinho que eu combinei com vocês no vídeo anterior. Então desde fevereiro todos os vídeos de quadrinhos e mangás vão trazer um sorteiozinho pra vocês, certo? Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. Vamos lá então, minha gente, vou começar pelos mangás, como de costume, e nesse mês eu pude, então por conta ali do feriado de carnaval, enfim, deu pra adiantar bastante coisa e deu inclusive pra eu retomar este mangá maravilhoso chamado 20th Century Boys. Gente, sem brincadeira, vocês já leram isso aqui? Isso aqui é mais um mangá espetacular do Naoki Urasawa. Aqui no canal tem um vídeo específico só pro Monster, que na minha opinião é o melhor mangá de todos os tempos. Vou deixar o link lá embaixo, inclusive, caso você não tenha visto ainda, e 20th Century Boys está indo pelo mesmo caminho. Eu já tinha lido esses 5 primeiros volumes um tempinho atrás, quando o mangá ainda estava em publicação, né, os lançamentos iam saindo a cada 2 ou 3 meses, agora eu já não me lembro. Então eu resolvi completar a coleção para retomar a leitura e é o que estamos fazendo agora, certo? Gente, aqui é o seguinte, a gente vai ter uma história sobre um grupo de amigos ali da infância. Então a história funciona em 2 linhas narrativas. A gente tem ali a infância dos personagens nos anos 60, se eu não me engano. E a gente tem também os dias de hoje, né? Na verdade, ali os anos 90. O que acontece é o seguinte, nesse grupinho aqui de amigos, a gente tinha ali, às vezes, a presença de um personagem esquisito. Era um garotinho que sempre usava uma máscara. E nos dias de hoje, esse garotinho que usava aquela máscara se tornou um cara muito esquisito que quer, então, destruir o mundo. Parece uma história boba, não é mesmo? Mas não é. Minha gente, que mangá espetacular. Primeiro que é o seguinte, a narrativa, né, que o Naoki Urasawa desenvolve aqui, o jeito como ele conta essa história, é muito confortável de se ler. Então em nenhum momento você vai se perder. Mas espera lá, isso aqui é passado, é presente? Não tem isso aqui. E é tudo extremamente interessante, né? Nos dias de hoje a gente tem também esses amiguinhos de infância se reencontrando para tentar solucionar este problema criado por aquele guri que usava máscara. A gente tem uma seita sendo criada em volta dele e assim, as ideias que ele tem para dominar o mundo e destruir a humanidade vieram de uma história criada por um desses personagens na infância. Então ele era fã de ficção científica, histórias de horror e tudo mais, e aí ele escreve lá uma história sobre o fim do mundo, mas assim, super coisa de criança mesmo, que assiste filmes na televisão, enfim, começa a escrever suas próprias histórias, sabe? Eu mesma fui uma dessas, né? Escrevia pra caramba na infância, mas tudo bem. Então é isso, é uma baita história incrível, a gente vai acompanhando não só esses personagens, né, o que eles estão fazendo ali nos anos 90, mas a gente também avança mais um pouquinho e fica sabendo a história de uma sobrinha de um deles, depois deles terem resolvido ou não o problema. Então é nesse momento que eu estou agora da história, gente, no volume 5. Baita mangá interessantíssimo, eu tenho certeza de que isso que eu falei aqui pra vocês não deve ter feito o menor sentido, mas vai por mim, pega o primeiro volume e lê, que eu tenho certeza que vocês vão querer ler o mangá completo, gente. Incrível! E não deixem de ver meu vídeo sobre Monster também. Na sequência, eu peguei este mangazinho sensacional chamado Boa Noite Pum Pum. Eu vou confessar que eu não dei muita bola pra esse mangá quando eu comecei a ver a capa dele nas promoções da Amazon e tudo mais, porque eu imaginei que fosse uma história infantil, né, por conta, né, realmente dessa ilustração aqui da capa, né, você tem essa avezinha aqui, mas depois eu fui atentar pro nome do mangaka. Esse aqui é o Inyo Asano, e o Inyo Asano é o cara que escreveu um dos mangás mais lindos que eu já li na minha vida, chamado Solenin. Eu vou tentar achar o vídeo de quadrinhos e mangás em que eu comento esse mangá e vou deixar lá embaixo pra vocês. Ele é publicado aqui no Brasil pela LPM, numa versão pocket, enfim. A gente fica até esperando, né, que um dia façam uma edição bacanuda de Solenin também. Mas é uma história linda, aquele tipo de mangá que você precisa ler com a caixinha de lencinhos do lado, sabe? E esse aqui não é diferente. O Asano faz o seguinte aqui, ele vai contar uma história meio autobiográfica, é o que me parece, pelo menos. Então é um romance de formação em formato de mangá. A gente acompanha desde a primeira infância desse garotinho aqui, que vai se desenhar como uma avezinha. Então todos os demais personagens são humanos, só ele é uma ave. Então existe esse estranhamento, né, no começo da leitura desse mangá. O que esse pássaro tá fazendo no meio ali do grupinho? E ele é o personagem principal, como assim? A família dele também é desenhada dessa mesma forma. E é um mangá muito curioso, assim, eu entrei nessa história sem saber muito sobre ela. É aquela história de rotina mesmo, infantil, né, vai pra escola, tem os pais que estão brigando sempre, né, o pai é meio alcoólatra, a mãe também é uma mãe esquisitíssima,
Mas é uma personagem muito interessante aqui. Ela é uma pessoa extremamente infeliz, num dado momento ela tenta se matar, então você tem essa criança, né, esse filho único, tentando se desenvolver, né, tentando viver o dia a dia comum de uma criança na escola. Então entra uma menina nova, ele se apaixona por ela perdidamente, tem os amigos também, cada um desses amigos também tem uma história pessoal bem complicada. Então é aquele tipo de história em que a gente se compadece muito pelos personagens. É quase um romance de Dickens isso aqui, sabe? Se você não sabe do que eu estou falando, veja meu vídeo sobre David Copperfield, também vou deixar o link aqui em cima. Mas então, apesar dele ter esses problemas tenebrosos em casa, ele é uma criança muito bacana, mas também sofre de depressão infantil. Ele tem um tio, né, um irmão da mãe que vai tomar conta dele, que é uma figura interessantíssima. Ele tem também, deixa eu ver se eu encontro aqui, acho que eu não vou encontrar agora que eu estou gravando o vídeo, mas enfim, aqui achei. Ele reza para um deus que é essa figura aqui, olha só. É provavelmente uma figura que ele viu numa revista ou algo do tipo, e ele associa a Deus por algum motivo. E é muito triste quando a gente vê as coisas dando errado pra ele, ele pedindo muito pra Deus pra que aquilo dê certo. Deus até responde pra ele, né, esse cara esquisito. Mas é uma história muito bonita e muito triste ao mesmo tempo, gente. Então pra quem já leu Solenin, você sabe do que eu estou falando. Não é um mangazinho qualquer, não é uma história boba de crianças. A gente tem aqui um momento aqui que me lembrou até aquela história do Stephen King, que tá naquele livro As Quatro Estações. Virou um filme também chamado Conta Comigo, em que você tem aquele grupinho de crianças procurando um corpo. Isso meio que vai acontecer aqui também. Eles acabam, na verdade, encontrando ali na casa de um deles uma fita VHS mesmo, minha gente, de videocassete pornô, e aí eles se juntam na casa de um deles pra assistir esse filme pornô, e no meio do filme tem um rapaz ali contando que ele matou a família inteira, que um corpo tá não sei aonde. Primeiro eles acham que aquilo é uma brincadeira, né, um trote, mas eles resolvem procurar esse corpo que tá dentro de uma fábrica abandonada, uma coisa do tipo. E essa história só vai piorando. Então, são memórias desse personagem sendo contados pra gente. Desse garotinho que está sozinho no mundo, né? Porque o pai saiu de casa, mas o pai de vez em quando vai visitá-lo também. O pai, apesar de ser um pária, né? Ainda ama o filho, né? Tenta passar algum tipo de ensinamento pra essa criança, daquele jeito. Mas, enfim, pelo menos está tentando. A mãe não tá nem aí pra criança. Quando ela volta do hospital, ela tá assim, ai, eu sou uma merda de mãe, mas você precisa me fazer companhia, sabe assim? Enfim, é uma história pesada, mas escrita de um jeito leve. É uma história muito bonita, é tocante. Essa questão da depressão na infância também é uma questão muito bem tratada aqui nesse mangá. Enfim, gente, maravilhoso. Com certeza eu vou continuar lendo esse mangá também. E na sequência eu peguei o volume 67 de One Piece. E, gente, nesse volume também tem uma história tristíssima envolvendo crianças. Aqui a gente vai ter um momento em que o bando do Chapéu de Palha encontra um orfanato, só que é um orfanato esquisito, né? As crianças são gigantescas e elas estão ali sendo cuidadas por uma gangue, digamos assim, que está fazendo experimentos com essas crianças. Então eles acham que eles estão ali temporariamente, né? Quando o bando do Chapéu de Palha chega, eles imploram, né, para que eles os levem de volta para os pais, sabe? Eles querem voltar para casa, mas eles estão presos ali naquele lugar. Eles precisam de um medicamento X todos os dias ali, porque senão eles vão morrer. Olha, é uma história horrorosa dentro aqui deste volume 67. Claro que tá tudo regado também com as palhaçadinhas, né, as brincadeiras, as aventuras e tudo mais, que deixa o One Piece sempre muito divertido. Mas quando esqueci o nome dele, o Eiichiro Oda, resolve colocar alguma coisa pesada nesse mangá, a gente fica com a cara no chão mesmo. Então esse volume aqui me deixou até com uma certa gastura. Mas se tudo der certo, o volume 68 será lido no mês que vem também. Agora vamos então para as HQs. Eu comecei por essa HQ maravilhosa que me foi enviada pela Jéssica. Jéssica, todo meu amor a você. Que HQ espetacular. Gente, eu li o Bonnie. Eu vou chamar de Bonnie. Não sei se o certo é chamar de Bon, mas enfim, os nomes aqui dos personagens, alguns deles, aliás, puxam pro inglês. Mas tudo bem, vou chamar de Bonnie mesmo. Aqui a gente vai acompanhar uma história de fantasia com esses personagens fofinhos aqui. Então veja bem, este é o Bonnie. Esse aqui, na verdade, é o Fone Bonnie, o Bonnie mais legal da história. Então veja bem, eu vou dar uma folhada aqui pra vocês darem uma olhada na arte dessa HQ, que é uma coisa muito legal.
Mas então, aqui a gente vai acompanhar a história desses 3 Bonnies que foram expulsos da cidadezinha deles, né? Na verdade, quem foi expulso foi o Phone Bonnie. Se a gente for traduzir phone, né, do inglês para o português, a gente vai ter ali como falso, né? Enfim. Então, esse Phone Bonnie era o Bonnie mais rico da cidade deles, né? De Bonneville. Só que ele enriqueceu de forma ilícita. Então, ele fazia, até um momento aqui em que eles vão contar algumas trapalhadas que ele fez ali para ganhar dinheiro. Ele construiu um orfanato em cima de um lixão. Mas aí quando um deles joga isso na cara dele, ele vai dizer assim, não, mas eu tava matando 2 coelhos com uma cajadada só, bolas, ninguém sabia o que fazer com aquele lixão horroroso, né? Eu fui lá construir um orfanato em cima, olha só que coisa boa. Mas a verdade é que ele não tem caráter nenhum mesmo, né? Esse Bonnie aqui da capa é o mais legal de todos. E ele é o personagem principal da história. Eles foram expulsos, então, como eu disse pra vocês, de Bonneville, por conta das falcatruas ali do Phone, e aí eles vão parar numa terra meio mítica, que vai ser uma mistura assim de Terra-média com cidades de contos de fada, entendeu? Aqui na contracapa a gente tem inclusive um blurb escrito ali na revista Time que vai dizer o seguinte, olha só: Bonnie combina o humor e o visual dos filmes antigos da Disney com o escopo de O Senhor dos Anéis. Mas então, como eu ia dizendo, você tem esses 3 Bonnies perdidos nessa terra mágica, né? São eles, então, o Phone Bonnie, que é o mais legal, o personagem principal aqui da história. A gente tem o Phone, que é o das falcatruas, lá, o Falciane da história. E a gente tem também o Smiley Bonnie, que é o mais bobão de todos. Então, assim, ele é meio tapado mesmo. E ele vai muito atrás do Phone. Enfim, eles se perdem, o Phone Bonnie começa então a procurar seus primos e nessa busca ele vai conhecendo alguns personagens estranhos. Você tem então uma folhinha que conversa com ele, aliás essa folhinha é a que sabe de tudo que está acontecendo ali naquela terra. Você tem ali uns bichos que parecem, sei lá, hienas, né, correndo atrás dos fones, né, porque eles querem, um deles quer fazer uma quiche com o fone. Inclusive quiche foi um prato recorrente nas minhas leituras desse mês, vocês já vão entender por quê, mas então... Aí tem um dragão também, que parece ser um vilão na história, mas na verdade esse dragão acaba ajudando o Phone em diversos momentos. E ele vai parar então num lugar ali em que ele vai encontrar a Espinho. A Espinho nada mais é do que uma menina. E aos poucos aqui na história a gente vai descobrindo direitinho quem é a Espinho. A Espinho mora com a vovozinha dela, que é uma vovozinha de conto de fada. Então assim, ela é muito fofa, só que ela é uma bruxa. Mais ou menos, aliás. E ela também é... a grande estrela das corridas de vaca. Então assim, toda vez que tem uma corrida de vaca ali, ela ganha. Quem nunca ouviu falar de Bonnie deve estar me ouvindo agora e pensando, meu Deus do céu, que negócio maluco é esse que a Tatiana tá recomendando. Mas gente, sério, isso aqui é maravilhoso. E é uma HQ para todas as idades, sério mesmo. Se eu tivesse lido isso aqui quando eu tinha, sei lá, 8, 9 anos, eu teria amado de paixão. E eu li agora aos 37, estou amando isso aqui de paixão também. Eu tô doida pra chegar logo o volume 2. Nessa edição aqui que tá saindo pela Todavia, a gente vai ter então 3 volumes com a história completa dos Bonnies. E isso é maravilhoso, gente. Isso aqui ganhou trocentos prêmios Eisner, só pra vocês terem uma ideia. Então isso aqui não é qualquer coisa, sério. Deem uma chance, isso aqui é delicioso, é engraçado, você vai rir em diversos momentos. É uma história pesada também, conforme a história vai se aproximando aqui do final, você vai descobrindo algumas coisas bem sombrias que estão acontecendo por ali. E enfim, é tudo muito maravilhoso. Isso aqui é sem dúvida uma das HQs mais legais do mundo. Não tô brincando, gente, sério mesmo. Pode dar uma chance pra esse negócio aqui que vocês não vão se arrepender. Maravilhoso. Aí na sequência eu li mais uma HQ que tem a ver com quiche. Eu li o Alho Poró da Bianca Pinheiro. Gente, Bianca Pinheiro eu conheci através das HQs do Bear, depois eu li, agora eu já não me lembro se é a Mônica Força, que é dela, né, da Graphic MSP, mas enfim. Li algumas coisas dela da Graphic MSP também e tava achando Bianca Pinheiro super fofinha. Até eu ter lido o Eles Estão Por Aí, que foi uma das melhores HQs do ano passado. Se vocês ainda não viram meu top 10, vejam. Aí ela entrou em contato comigo e me mandou um pacotinho com algumas outras coisas dela. No mês passado ou retrasado eu li o Dora, que é assustador. Assustador nível, sei lá, precisamos falar sobre Kevin. E agora eu li esse Alho Poró, que também, gente, começa... Assim, você não dá nada pela HQ. Você começa ali vendo o que aparentemente seria ali mãe e filha num supermercado comprando os ingredientes para fazer uma quiche de alho poró. E aí é isso, elas vão conversando, a menina acaba contando algumas histórias ali que estão acontecendo na escola, a mãe se lembra de histórias parecidas também que aconteceram com ela e vão trocando ideia, né, sobre o passado na escola e tudo mais. E é uma história de violência, né? Envolvendo brigas de meninas, assim, é bem bizarro o negócio. Então a história começa a engrossar, né, conforme elas vão voltando pra casa e conversando sobre isso. E aí elas vão fazer a quiche.
com a ajuda de uma outra amiga que vai chegar também. E quando você descobre por que elas estão fazendo, ou por que e para quem elas estão fazendo essa quiche, eu não sei nem o que dizer pra vocês. Gente, é assustador. Não vou dizer mais nada. Leiam Alho Poró. Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês a arte, tá? E é isso. Apenas leiam. Depois vocês voltem aqui e me contem o que vocês acharam de Alho Poró, certo? Depois eu li mais um volume do Black Sad. Lembra que no mês passado eu falei pra vocês que eu tinha lido o primeiro volume, gostei o suficiente pra comprar o segundo? Pois é, gente. Comprei o segundo, já li, estou aqui conversando com vocês então sobre o Arctic Nation, né, a segunda história aqui do Black Sad, que é essa história no ar mesmo, né, a gente tem ali o detetive da história, que é um gatão, dessa vez ele está investigando ali uma história envolvendo nazismo, certo? Então é uma história que conversa bastante com os dias de hoje, né, com as discussões que andam rolando aí sobre racismo e tudo mais, então fica a dica aqui pra vocês. Mas é uma história bem bizarra, bem mais pesada do que a do primeiro volume que eu comentei com vocês. Você tem essa história, né, de todo o preconceito que esses personagens que não são brancos, né, sofrem dentro dessa cidade dominada por nazistas. E você tem também uma história de abuso pesadíssima ali envolvendo duas irmãs. Mais uma vez eu fiquei com a impressão de que eu gostei muito mais da arte dessa HQ do que do roteiro em si. Então, minha gente, estou parando por aqui. Não vou ler mais Black Sad. Pra mim já deu, ó, tem até um momento Ku Klux Klan ali, mais ou menos. É interessante, a arte é a coisa mais linda, mas o roteiro não tá me pegando. Então acho que eu vou parar por aqui. Inclusive vou colocar esse segundo volume para sorteio também, daqui a pouquinho a gente conversa. E por fim, eu encerrei o mês lendo esta coisa espetacular chamada Dragão Negro, do Chris Claremont e do John Bolton. Dos dois eu já tinha lido Mará, da Mulher Lobo, e tinha amado. Marada foi uma HQ que chegou aqui em casa, eu disse assim, vou ler só a introdução aqui rapidinho. Quando eu vi, eu já tinha terminado, eu já tinha lido a HQ inteira. Esse aqui quase me levou pelo mesmo caminho, só que é uma HQ bem mais robusta, eu diria. Aqui a gente tem uma história que vai conversar muito com um livro que eu terminei de ler na semana passada também. Olha a coincidência, que foi então Os Pilares da Terra, do Ken Follett. Então finalmente eu li alguma coisa do Ken Follett. Nessa sexta-feira eu já converso com vocês sobre esse livro, que eu gostei pra caramba, aliás. Então veja bem, essa é uma história que se passa no mesmo período histórico do Pilares da Terra. Só que é uma história que vai envolver não só a história da Inglaterra, tá, naquele período conturbado, como também a mitologia dominante ali naquela época também, que é a mitologia celta. Então esta é uma história que se passa ali pelos anos 1100, mais ou menos, e você tem esse personagem que transita ali em meio aos grandes nomes da nobreza daquela época, que é na verdade um dragão, mas ele é um homem, mas ele é um dragão. Então assim, aos poucos você vai percebendo que ele tem um pé na magia e um pé na humanidade, digamos assim. E mais pra frente na história a gente vai descobrir, inclusive, que ele tem um determinado parentesco com o povo de Avalon, não é mesmo? Então, pra quem acompanha o canal aqui já tem um tempinho, sabe que eu amo as Brumas de Avalon, amo histórias arturianas e etc. Vocês já sabem o quanto eu amei esta HQ. Gente, isso aqui é maravilhoso. Eu ainda não posso afirmar com toda certeza que essa aqui é minha HQ preferida da editora Pipoca e Nanquim até o momento, mas é uma das. Pelo amor de Deus, que negócio maravilhoso. Então, assim, o interessante aqui nessa HQ, além do roteiro super bem cuidado, da arte maravilhosa, tudo em preto e branco, gente, que HQ linda. Os detalhes da arte dessa HQ são incríveis. Então, assim, esse também é um dos motivos pelos quais não dá pra gente ler isso aqui rapidão, não. Cada quadro que você passar seus olhos, aí você vai ver que é um absurdo. Mas então, a gente tem aqui aquela história de como o Henrique Plantageneta, né, ou seja, Henrique II, chegou ao trono e tudo mais. E nesse período histórico a gente sabe também que o cristianismo já é dominante ali na Inglaterra. Ou seja, todas aquelas religiões da grande Deus estão sendo deixadas de lado. É nesse período, então, que se passa essa história. Além dos detalhes históricos, a gente tem essa questão da fantasia também aqui e é maravilhoso. Se você está acompanhando também meus vídeos sobre os livros da Philippa Gregory, você sabe que isso aqui é meio que o início da Guerra das Rosas. Então, assim, gente, história na Inglaterra me interessa muito. Isso aqui é maravilhoso, leiam. Resumindo, leiam que é maravilhoso, certo? Pois muito bem, como eu tinha combinado com vocês no vídeo anterior de quadrinhos e mangás, né, no vídeo de fevereiro, todas as HQs
que eu li no mês e que eu não gostei tanto assim, eu vou colocar para sorteio junto com exemplares novos de algumas coisas bacanas também. Então dessa vez eu separei para vocês os 2 primeiros volumes do Black Sad que não funcionaram para mim, mas eu aposto que pode funcionar para alguém aí que esteja assistindo esse vídeo, então vou colocar aqui no sorteio também. Separei também uma HQ que eu acabei esquecendo de comentar com vocês no meu vídeo sobre Jane Eyre, mas eu já comentei essa HQ há um tempão atrás em um desses vídeos de quadrinhos e mangás, que é então o Jane, a Raposa e Eu. Essa aqui é uma história de bullying que vai envolver uma garota que vai encontrar refúgio, digamos assim, na leitura de Jane Eyre. Então é uma história bastante sensível, bem bonita mesmo, uma HQ também bem linda. Vou mostrar aqui pra vocês alguns quadros pra vocês terem uma ideia. Só foi lida apenas por mim e eu vou colocar nesse pacotinho também. E agora os itens novos que eu vou colocar para sorteio este mês são os seguintes, minha gente. Eu vou colocar aqui o Valente para Sempre, do Vitor Cafage. Se você não conhece Valente, sério, dê uma chance. Então tá aqui. Esse aqui é um voluminho que eu vou colocar nesse pacote também. E também Um Pequeno Assassinato, do Alan Moore. Então esses 2 exemplares são novíssimos, lacradíssimos pra você aí, tá, gente? Também já falei sobre Um Pequeno Assassinato em algum vídeo de quadrinhos e mangás, é só vocês darem uma olhadinha por aí. Espetacular também. Então é isso, para participar basta você ser inscrito aqui no TLT. E lá embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar o formulário para participar do sorteio. Esse formulário precisa ser preenchido com o seu nome completo, o seu e-mail de contato e o seu perfil aqui no YouTube, gente. Mesmo porque eu preciso conferir se você realmente está inscrito aqui no TLT, certo? Esse vai ser um sorteio rapidinho, o resultado dele vai sair então na quarta-feira que vem, dia 3 de abril, lá no Facebook do canal, gente. Os links para todas as minhas redes sociais sempre estarão na descrição do vídeo. E assim, você não precisa me seguir no Facebook, meu Facebook é uma página aberta. Você não precisa nem ter perfil por lá para entrar lá no horário e dia certinho que a gente vai combinar, certo? Então no dia 3, às 10 da manhã, você já pode entrar lá na página do Facebook para conferir o ganhador, certo? E não se esqueçam de participar também do sorteio de aniversário do TLT, tá? Eu estou sorteando uma Nespresso e também um Kindle Oasis. Para saber mais sobre esse sorteio, dê uma olhadinha aqui no card, tá? Vocês vão ser direcionados ao vídeo que vai, então, explicar direitinho como funciona esse sorteio. Também somente para inscritos no TLT, certo? Então é isso, minha gente. Muito boa sorte para todos vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.